eu sou a professora Patrícia Justino e doutoranda em Direito e pesquisadora, colaboradora do projeto de extensão da Liga de Direito e Literatura, LADIL, vinculado à Escola de Ciência Jurídica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Edna Raquel Hoffmann. É um prazer estar aqui hoje com os membros da LADIL, para falar sobre direitos humanos e literatura, especialmente em tempos de pandemia. Então, durante esse período de distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, muitas coisas e muitas pessoas ficaram enclausuradas. E, com isso, o hábito de ler voltou. Hoje, vamos comentar sucintamente o papel da mulher negra no campo literário e trazer algumas sugestões de livros dessas mulheres fantásticas e contribuições da literatura para o enfrentamento do racismo. Então, passo agora a palavra para Eduardo. É um prazer enorme, Eduardo, falar com você, que é a presidente da LADIL. Gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da mulher negra na literatura hoje. O que você acha? O que você pode expor aí, seus comentários? Ok? Olá, professora Patrícia. É um prazer participar do projeto Pílulas de Direitos Humanos, hoje trazendo um tema tão rico que é o direito à literatura. Bom, a literatura, assim como a esfera do conhecimento no geral, foi por muito tempo um espaço hostil às mulheres. Culturalmente, elas eram restritas aos espaços domésticos ou religiosos, mas, com o tempo, foi ocorrendo uma abertura graças aos movimentos feministas. Porém, a questão racial ainda é um entrave considerável de inserção feminina na literatura. Apesar disso, mulheres negras vêm aos poucos ocupando seu espaço e quebrando barreiras na literatura, lutando para serem ouvidas na sociedade brasileira e investindo contra o seu silenciamento, contando as suas histórias, as suas perspectivas, as suas vivências. E isso é um grande exemplo de como a literatura pode ser um mecanismo de transformação social. Obrigada aí, Eduarda. Muito bom mesmo, gostei. Bem, tudo bem, Lara, com você? Tudo tranquilo? Bem, eu queria ter aí o teu conhecimento aí. Eu sei que você é formada em História, correto? E, na sua opinião, qual é a importância da Maria Firmina dos Reis na nossa literatura brasileira? Você que tem formação de História, queria que você pudesse falar para o pessoal aqui como é que é a importância dela dentro da literatura. Com certeza, Patrícia, ela é muito importante para a nossa história. Maria Firmina dos Reis foi uma mulher negra que nasceu em São Luís do Maranhão no século XIX, mais especificamente no ano de 1822, e é considerada como a primeira mulher romancista brasileira a publicar um livro no Brasil. É justamente nesta época, numa sociedade extremamente marcada pela escravidão e pelo patriarcalismo, que em 1859 Maria Firmina escreve seu primeiro romance, chamado Úrsula, o qual publicado com o pseudônimo Uma Maranhense. Esse pseudônimo acaba por reforçar a invisibilidade feminina no meio literário, marcado pelo anonimato e autodepreciação. Para muitos historiadores, esse romance é considerado o primeiro romance abolicionista, pois ele faz uma crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Ou seja, ele retrata as mazelas da escravidão na perspectiva da própria pessoa negra. Ao longo da sua vida, Maria Firmina vai escancarar, através da literatura e outras obras, a sociedade escravista e patriarcal violenta em que ela vivia. E isso contribui para o seu protagonismo e representação enquanto uma mulher negra que tenta ultrapassar as barreiras raciais, sociais e de gênero da época. Nós sabemos que hoje em dia ainda podemos considerar a sociedade como patriarcal, racista, misógina e violenta, porque é algo que se perpetua através dos tempos e que tem como uma das consequências o menosprezo por mulheres, e principalmente mulheres negras como a Maria Firmina, que ainda não receberam, não recebem verdadeiro prestígio, não só no ramo literário, eu diria. Além disso, muitas das vezes sofrem constantes violações dos seus direitos humanos, simplesmente por serem pessoas negras. Eu posso dar exemplo de pessoas, escritoras negras que tomaram a frente
nessa luta, que é o caso da Angela Davis e da Djamila Ribeiro, que são militantes pelo direito das mulheres, antirracistas e, consequentemente, lutam por essa discriminação contra, né, essa discriminação social e racial. E os livros retratam bastante essa sociedade desigual e violenta em que vivemos. Eu deixo a recomendação de 2 livros, na verdade, né? Mulheres e Raça, da Angela Davis, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Pois elas precisam ser ouvidas, a gente precisa escutá-las. Nossa, Lara, muito obrigada pela aula de história que você deu, né, para o pessoal aqui. Adorei, foi muito bom mesmo, né? E a dica que você deu dos livros foi fantástica, adorei, né? Eu já tinha lido esses livros que você indicou, né? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Ayana Teixeira. Tudo bem, Ayana? É uma honra aqui estar falando com você e eu gostaria muito que, na tua opinião, né, você me dissesse aí, né, como as mulheres negras estão atuando e abordando, tá, o racismo na literatura infantil. Ayana, como é que você vê isso hoje dentro da literatura infantil? Né? Que é meio complicado, né, para as crianças, né, que estão começando, na alfabetização. Como é que você vê isso, né, na tua opinião, tá bom? Olá, professora Patrici. Nós sabemos que a literatura, que através dela é possível mudar toda uma cultura que foi fortemente influenciada por padrões coloniais e europeus. E aí podemos perceber que a literatura infantil não é só coisa de criança, não, e sim um canal potente de transformação social. Através do livro, de forma divertida e consistente, as crianças podem se identificar, para que se reconheçam e, o mais importante, para que se encantem pela leitura através das histórias contadas. Um exemplo é a obra O Mundo no Black Power de Taió, escrita por Kizan de Oliveira, que é doutora em educação e mestre em psicologia pela USP. Com muita experiência em sala de aula com crianças, inclusive foi considerada pela ONU uma das 10 escritoras mais importantes para a formação infantil em direitos humanos. No mundo no Black Power de Taiwan, o racismo é combatido com uma linda história. Através de uma menina, a Taiwan, de 6 anos, a autora apresenta uma personagem cheia de autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos colegas de classe, que dizem que seu cabelo é ruim e duro. Mas como pode ser ruim um cabelo fofo, lindo e cheiroso? Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos, responde a menina para os colegas. Taió tem orgulho do penteado Black Power que usa. Inspirada em sua mãe, vê a representatividade da ancestralidade africana e o enfeita todos os dias com orgulho e alegria. A Kizan de Oliveira é uma das autoras negras da atualidade que utilizam essa forte ferramenta para disseminar a educação e as relações étnicos e raciais, que tem por objetivo fazer com que as pessoas consigam viver felizes, aceitando as belezas presentes nas diferenças humanas. Muito obrigada, Ana. Nossa, muito lindo o texto que você recitou ainda há pouco. Muito bacana, realmente, né? Adorei mesmo, muito. E agora, Giovana? Tudo bem com você, Giovana? Eu tenho uma pergunta aqui para você, Giovana. Você acredita, né, na sua opinião, é claro, né? Você acredita que as mulheres negras podem, né, desconstruir, vamos botar assim, desconstruir o racismo com a literatura? Você acha que elas podem acabar, né, com o racismo através da literatura? Na sua opinião, claro. Então, professora, eu acho que através da literatura as autoras podem assumir um papel na desconstrução, mas a literatura sozinha não pode desconstruir o racismo. A tarefa de aprimorar o olhar para situações que estimulam atitudes preconceituosas é uma coisa que a literatura e as autoras podem fazer. Principalmente aprimorar o olhar em cima dos danos que são causados e o sofrimento, e mudar o enfoque que a literatura tem seguido durante vários anos de contar apenas histórias mais brancas e contar as histórias das pessoas que eram consideradas como secundárias em várias plataformas durante a história, e mudar a narrativa em cima do racismo e
da realidade das pessoas negras. Eu acho que é uma coisa que pode ser feita, que as autoras podem fazer, é abordar questões variadas e pertinentes e mudar a perspectiva por um olhar delas e não apenas o olhar que a gente está acostumada, que é do autor e da autora branca contando a narrativa de uma pessoa negra. Para melhorar as morais da sociedade em geral, também aprimorar e dar a perspectiva delas. Bem, gostaria de agradecer a Ladil pela nossa conversa e parceria. Encerrando, podemos concluir que a literatura nos ajuda a compreender o mundo e que o direito faz parte do mundo. Muito obrigado e até a próxima, meninas.